A paz do Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, seja com os irmãos e com todos aqueles que ainda não fazem parte e não é membro deste canal, desta igreja. A igreja que tem o compromisso, a obrigação de pregar o evangelho que Deus mandou. A obrigação de fazer conformidade o fundamento que está escrito, sem nada acrescentar, sem nada diminuir, para edificação de cada um ouvinte, para que a sua casa seja edificada e firmada na rocha, para que você seja abençoado e abençoada de verdade, e também seja restaurado e restaurada, e seja curado da enfermidade, seja ela qual for, e seja consolado, tenha esperança, tenha vida com abundância, para que você receba de Deus as promessas que Ele prometeu. Porque não há outro fundamento além desse, e esse é o único caminho que podemos alcançar de Deus, a sua misericórdia, o seu amor e a salvação. Para todos aqueles que creem, para todos aqueles que querem e que estão necessitados. Então, se você está cansado, oprimido, cansada, se você está se sentindo fraco, se você está querendo desanimar, sem força para lutar mais, olha, eu quero te dizer que existe algo dentro de você muito importante e que existe um Deus que pode todas as coisas e que Ele é Deus. Ele nos prova a nossa paciência, a nossa fé. E aí, quando nós estamos fracos, pedimos força e Ele dá. Quando nós damos ouvido e ouvimos a sua palavra, Ele se agrada e dá aquilo que nós precisamos. Então, eu convido você a inscrever-se, deixar o seu joinha para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão precisando. E também você ativa o sininho para receber todas as notificações, porque você vai se encher de sabedoria, inteligência, força, fortaleza, luz para o seu caminho, tudo de bom para que você derrote todo o mal que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa. O que se já levantou seja destruído. Todo feitiço, todo mal, tudo que tem feito o inimigo para impedir o teu crescimento, a tua prosperidade e a tua bênção. E de agora em diante, o inimigo não vai mais prevalecer sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, se tu firmares os teus pés e deres ouvido à palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Provérbios de Salomão, que deu o Espírito Santo a ele, capítulo 1. Introdução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e entendimento, adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução de teu pai,
Não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disseres, vem conosco, espreitemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente. Traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todo uma só bolsa. Meu filho, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todos aquele que se entrega à cobiça. Ele prenderá a alma dos que a possuem. O convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. A excelência da sabedoria. Meu filho, capítulo 2. Meu filho, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como prata a buscares, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo. Conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração
e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, que elogia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Capítulo 3. Meu filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a bondade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Meu filho, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a seguram, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança,
e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão, poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Provérbio 4. Ouve, filhos, a correção do pai. Estais atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima de minha mãe. Ele ensinava e dizia: retém as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal, meu filho. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras. Se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres nas veredas dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por perto. Desvia-te dele e passa por longe, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te da tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras olhem direitamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, todos os teus caminhos sejam bem ordenados.
Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Capítulo 5. Meu filho, atende à minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Seus pés descem à morte, seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desviei das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estranho. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci e rejeitei a correção, desprezou o meu coração a repreensão. Não escutei as palavras dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como ceba amorosa e ganzela graciosa, te sacia os seus peitos em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, meu filho, andarias atraído pela estranha e abraçarias os peitos da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, pelo excesso da sua loucura andará errado. Advertência contra o servir de fiador, contra o preguiçoso e contra a maldade. Capítulo 6. Meu filho, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, te prendeste com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, meu filho, te livra, pois já caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, te humilha e o importuna ao teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Te livra como a ganzela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão,
a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os dedos, faz sinais com os dedos, fala com os pés. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai. Não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardares da mulher e da que elogia da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem queimar os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas encontrando, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de juízo, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Capítulo 7. Meu filho, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tálba do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que elogia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina. Seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa. Não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças.
espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, esforçou seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a te buscar diligentemente a tua face. E te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado ele voltará à sua casa. E o seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo como o boi que vai para o matadouro, e como o louco do castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração. Não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por elas foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca. Na banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamam. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para os que bem as entendem e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e tudo que se deve desejar, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me ouvem me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado.
as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazeres herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes dos abismos, quando colocava ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mandado, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem as minhas palavras e ouvirem. Ouvi a correção, não a rejeiteis, sede sábios. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas todos os dias, esperando as obreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria vida. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém.